Olá, está no ar mais um Bora Pocar. E essa semana estou aqui em Linhares gravando, especialmente hoje, inclusive dia 8 de março, no Dia Internacional das Mulheres. E estou aqui com o diretor da Uptime, o Guilherme Pereira, que nos recebeu e nos cedeu esse espaço aqui para a gente gravar um programa inédito com várias mulheres. Mas antes, nós vamos conversar com ele. Guilherme, muito obrigada por nos ceder esse espaço e muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigado pela presença de vocês, pelo trabalho de vocês, e é um prazer poder atender vocês, as mulheres. O espaço está aberto sempre para vocês. Pois é, gente, isso é muito importante. E o que mais me chamou a atenção é que o Guilherme hoje, ele dirige aqui, é o diretor da Uptime, que é uma franquia, não é isso, Guilherme? Sim, a Uptime é uma rede de franquias, está no mercado desde agosto de 2001, nossa matriz é em Belo Horizonte, Minas Gerais, e a gente tem escolas no Brasil inteiro. Em Linhares a gente já tem unidade há bastante tempo e... Exatamente, a franquia só cresce e Linhares não é diferente. Aqui é um mercado muito bom e a gente tem uma aceitação muito grande aqui. Pois é, e o mais engraçado que a gente observa é que o inglês cada dia mais é a língua mais falada do mundo. Sim. Então a gente vê que antes era como se fosse eu vou fazer inglês como se fosse uma opção. Hoje não é mais uma opção, é uma obrigação. A pessoa tem que saber falar inglês, porque senão ela fica fora do mercado. Você concorda? Sem dúvida. Hoje no Brasil, 70% das vagas que são anunciadas de emprego já pedem inglês. Hoje uma pessoa que fala inglês com fluência, para fazer a mesma função que uma que não fala, ganha em média 35% a 45% a mais só pelo fato de saber falar inglês. Olha para isso, gente. 35% a 45% a mais por falar inglês. Sim. E o curso nosso da Uptime, a gente tem programas para adolescentes de 11 a 15 anos e os cursos para adultos. Hoje, em torno de 70% dos nossos alunos são adultos. Por quê? Pelos diferenciais que a Uptime oferece em relação a outras escolas de inglês também, entendeu? Que são escolas tradicionais, vamos dizer. Isso é assim, mais ou menos, o método. Bom, a base da nossa metodologia é a mnemônica e a neurolinguística. Eu estava vendo ali, mnemônica, fiquei pensando, o que é isso? O que é a mnemônica? É uma técnica de memorização que utiliza os nossos sentidos. Então, o nosso aluno ele aprende através de associação, palavras, sons, imagens. E a neurolinguística é uma ciência que estuda a estrutura do cérebro humano, como que a gente aprende e utiliza uma nova linguagem. Então, através dessas duas áreas de conhecimento, o nosso método é natural. A gente não trabalha com tradução. 100% das aulas, desde a aula 1, são dadas em inglês. Então a criança, ou adolescente, ou o adulto, ele já consegue, pelo fato de não ter que traduzir, ele consegue raciocinar em inglês. Exatamente, esse é um grande diferencial. Tanto que o foco nosso é a comunicação em inglês. Ou seja, o aluno primeiro aprende a falar inglês para depois aprender as regras gramaticais. Assim como acontece no português também. Então, e outros diferenciais, né? Como grande parte dos nossos alunos são adultos, a gente tem, por exemplo, horários flexíveis. Os cursos, no curso College, que é o principal curso para adultos, que leva o aluno a ter uma fluência em inglês, a gente não tem turma fixa. Segunda e quarta, 7 da noite, ou terça e quinta, os horários são flexíveis. De acordo com a necessidade do menino, do cliente. O aluno marca as aulas de acordo com a agenda dele e com a agenda da escola. Então isso garante para ele um aproveitamento maior, uma frequência maior no curso. As nossas salas de aulas são com turmas reduzidas, de 1 a 8 alunos. Muito mais fácil de aprender. Exatamente, muito mais fácil de aprender, muito mais atenção do professor e também, obviamente, mais espaço para que a pessoa possa praticar em sala de aula, ou seja, ela falar inglês em sala de aula. Eu gosto de dizer o seguinte, quando eu era criança, eu fiz inglês e, para ser sincera, em alguns lugares tinha essa questão de você memorizar. Uhum. Então isso se torna muito difícil, porque eu sei falar, eu quero um copo, eu quero beber água, né? I want to drink, por exemplo. Mas se eu chego nos Estados Unidos, ou se eu chego em algum país que fale o inglês, se eu não conseguir raciocinar em inglês,
eu tenho que ficar tentando me lembrar as palavras. Então, fica muito mais difícil do que se usar a mnemônica. Mnemônica, exatamente. O nosso método é um método natural de ensino. O aluno ele é colocado aqui numa imersão e ele aprende inglês naturalmente da mesma maneira que ele aprendeu o português, sem tradução, de uma maneira natural, onde o foco é a comunicação dele em inglês. Ele é se comunicar em qualquer ambiente que ele tiver, profissional, acadêmico, social, lazer. Então isso que você falou de, vou decorar uma frase para falar. Quando você vai no mundo real, é totalmente diferente, né? Porque assim, o inglês, ele não é uma matéria que você estuda, como ciências, história, geografia. O inglês é uma habilidade que você adquire e pratica. Assim como o esporte, você não aprende vôlei, futebol, basquete, lendo livro de regra. Você aprende futebol, basquete e vôlei jogando, praticando. E depois você vai entender a regra daquilo que você já aprendeu. O inglês é a mesma coisa, você precisa praticar. Por isso que o nosso foco aqui é a comunicação em inglês. E existe uma idade, assim, que você aconselha os pais a colocarem a criança para começar a aprender? Olha, muitas escolas atendem crianças 3, 4, 5 anos. Nós não. Por quê? Porque essa criança ainda está numa fase de aquisição da língua materna dela. De conhecimento. De conhecimento do mundo como um todo, né? Então a gente tem cursos para jovens e adolescentes de 11 a 15 anos. A gente tem os cursos que é o curso Teens, para essa faixa etária de 11 a 15 anos. A gente tem o curso College, para jovens e adultos acima de 16 anos que querem obter a fluência em inglês. E a gente também tem programas para quem já é fluente em inglês, como o Conversation Club, que é um clube de conversação para quem quer praticar, e o Masters, que é para quem quer ter um aprofundamento linguístico na língua. Então, a gente tem hoje uma gama de cursos e serviços que a gente oferece de acordo com a necessidade. Então, no nosso caso, por esse ser o nosso foco, a gente começa a atender alunos a partir de 11 anos de idade. Por exemplo, se eu precisar de fazer uma viagem daqui a 6 meses, a gente consegue fazer um intensivão aí para eu chegar nesse país e conseguir me sair bem? Essa é uma característica do curso da Uptime, que é a individualidade. Então, como a gente trabalha com horários flexíveis, não tem uma turma para o aluno começar, todo dia do ano o aluno começa o curso. Então, a gente tem aluno que começa o curso em novembro, tem aluno que começa o curso em dezembro, tem aluno que começa o curso em maio, em abril, em junho, não importa. Você não precisa esperar formar uma turma, você não precisa esperar um semestre. Ou seja, a gente respeita essa individualidade e todo dia tem aluno começando. Agora, o ideal mesmo era se a família toda fizesse, né? Sem dúvida, né? Em casa eles estão conversando em inglês. A gente tem casos aqui que entra o pai, a mãe, o filho, entra o pai e a mãe que vão fazer uma viagem juntos, né? A gente tem casos aqui de família que o pai e a mãe já moraram no exterior, aí voltaram, estão estudando, botando os filhos para voltar. Então, sem dúvida que, assim, quanto mais você tiver um ambiente que favoreça você ter contato em inglês, pela prática, mais rápido e fácil você vai aprender, sem dúvida. Eu sinto uma coisa assim no Brasil. Eu morei muito tempo em Portugal e lá as pessoas, desde do guardinha de trânsito até, sei lá, um recepcionista de hotel, todos falam inglês. Sim. Né? Então, a sobrinha do meu esposo chegou lá com 9 anos, hoje já está com 22, já está fazendo faculdade e fala inglês, francês e está falando fluentemente e lendo muito bem. Sim. Então, a gente observa que aqui no Brasil, infelizmente, a gente não aprende o inglês como deveria ser e como é lá fora. Então, claro que você, para poder falar, você tem que procurar uma segunda linha, que no caso é a escola de inglês à parte. Então, assim, o que eu vejo agora do que você está me falando e do que eu já procurei saber sobre a Uptime é realmente uma comunicação em inglês. Sim, exatamente. Então, esse é um dos motivos que a gente tem um sucesso grande, porque o nosso aluno, ele tem um resultado rápido. Existe uma classificação, que é o quadro europeu de referência para línguas, que mede a capacidade que uma pessoa tem de se comunicar em inglês. Então, são 6 níveis, A1, A2, B1, B2, C1, C2. C2 é um nativo. O nosso aluno, a gente leva ele até o nível B2 de fluência em 12 meses, em programas de 12 meses. Então, ou seja, o que significa esse aluno estar no nível B2 de fluência? Ele vai ouvir, falar, ler e escrever em inglês com fluência, qualquer ambiente que ele tiver.
profissional, acadêmico, social, lazer. Então esse é o objetivo. Um adulto, por exemplo, como a gente falou no mercado de trabalho, ele não tem mais 4, 5, 6 anos para aprender inglês. Não. Correto? Então a nossa metodologia promove essa imersão, esse contato diário com o inglês, para que esse aluno saia do zero ao nível B2 de fluência em 12 meses. E aí esse é um mercado que a gente tem crescido muito, porque pela carência que a gente tem e a demanda cada vez mais alta, né, o aluno que vem aqui tem sucesso, naturalmente isso promove o crescimento nosso. Até um dado curioso, hoje 67% dos nossos alunos vêm através de indicação. Só 34% já passou por aqui. Exatamente, é o primo que fez aqui, o colega de trabalho, a mãe, o vizinho, o colega de faculdade que formou, que está estudando, que tem resultado. Ou seja, isso mostra o quê? Que o método dá resultado e esse resultado traz novos alunos também para a escola. Quem procura mais, homem ou mulher? Olha, não tem uma maioria de homem ou uma maioria de mulher, né? Nosso público também ele é bem diverso. A gente atende público A, B, C, de classe social, de todo tipo de profissão, de várias idades, várias origens. O nosso público é aquela pessoa que quer ser fluente em inglês. Então, ó, você já sabe, quer sair da mesmice, quer dar um up na sua vida, quer fazer o diferente, vem para o Uptime. Eu vou deixar aqui no link o Instagram, vou deixar toda a descrição para você procurar, já começar a seguir e já sabe, aqui em Linhares não tem outra escola a não ser Uptime. Guilherme, eu agradeço pela sua participação, tá? E achei assim que é muito interessante tudo isso que você falou, porque mostra que nós, seres humanos, temos que procurar cada dia mais aproveitar a nossa vida aqui e aproveitar o crescimento. E para isso, nada melhor do que conhecimento, né? Exatamente, né? E falar a língua do mundo te abre um leque de oportunidades pessoais, profissionais, de conhecimento, de relacionamento. Ou seja, você falar a língua do mundo te permite ter acesso a coisas que você jamais imaginou. Então, né, quem está assistindo e quiser aprender inglês de maneira fácil, rápido, eficaz, procura Uptime, que eu tenho certeza que em pouco tempo vai ser fluente em inglês. Guilherme, agora vamos deixar o inglês de lado um pouquinho e vamos falar do outro Guilherme que tem dentro de você. Que você também é consultor e mentor empresarial. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso daí. Eu tenho uma carreira comercial de 20 anos como executivo e nesse período, né, a minha experiência grande com a área comercial, formação de pessoas, treinamentos, gestão. Durante esse período, nossas empresas, nossas equipes tiveram bastante destaque na rede que que eu trabalho há esse tempo todo, né? E aí começou um amigo, me dá uma dica disso, me dá uma dica daquilo, como é que eu faço isso, como é que você está fazendo aquilo. E a gente ajudava como amigo, né? Eu nunca tive a pretensão de ser consultor de empresas, né? Dar treinamento, mentorias. Até que um dia uma pessoa falou, meu amigo, que é seu amigo e tal, me falou que você sabe formar equipe, sabe treinar, eu queria que você me desse uma consultoria aqui na minha empresa. No reconhecimento. Né? E eu falei, cara, mas eu não sou consultor, eu não sei nem cobrar para fazer isso aí, né? E aí ele falou assim, não, mas vê aí como que você faz para cobrar. E aí eu comecei esse trabalho, ele teve um resultado lá na equipe dele fantástico, de retenção, de pessoal, de resultados. E a partir disso eu vi, cara, tem muita gente, muitos empresários, muitas empresárias que tem o seu negócio ali de pequeno porte, médio porte, ou trabalha por conta própria e é carente de conhecimento prático. E às vezes a pessoa compra um curso na internet, é um curso pasteurizado. Verdade. Para todo mundo. Mas não é para o negócio da pessoa, não é para aquele tipo de negócio. E eu comecei a ver ali uma oportunidade. Então hoje eu trabalho prestando consultoria empresarial para empresas de pequeno e médio porte. Eu trabalho fazendo mentoria com empresários, executivos, pessoas que têm o próprio negócio, pessoas que estão em função de liderança e também treinamentos
de vendas, treinamentos comerciais, treinamentos de atendimento, treinamento para o time de compras. Porque às vezes a pessoa tem uma empresa e ela não sabe gerenciar. Exatamente. Então é nessa parte aí que você entra. Que eu entro, por exemplo, o cara é cabeleireiro, aí ele monta um salão. Ele sabe cortar cabelo, mas ele não sabe gerir a empresa financeiramente, ele não sabe separar o dinheiro da empresa do dinheiro dele. É verdade. Ele não sabe contratar, né? Ele é cozinheiro, aí ele monta um restaurante, mas ele não sabe treinar uma cozinheira, ele não sabe treinar uma atendente, Isso é muito diferente, né? E é uma coisa que a gente vê toda hora. Sim, Você vê exatamente isso que você falou. A pessoa montou um salão de beleza, aí ela contratou a manicure e é cabeleireira. sim. Mas teria tudo para dar certo. E eu tenho uma amiga que teve essa situação. Sim, Montou num ponto nobre, tudo do bom e do melhor, mas ela não sabia gerir. não sabe gerir. E aí faliu e gastou um dinheirão. Exatamente, isso é mais comum do que a gente pensa. Então, começando a ver as empresas e prestando consultoria, eu comecei a ver que os problemas eles se repetem nas empresas, né? Muitas empresas têm os mesmos problemas, apesar de serem em setores diferentes. Problema de contratação, se você conversar com 10 empresários, 11 vai falar que está difícil contratar. Então, as pessoas elas têm isso, são profissionais competentes, mas não sabem como fazer uma empresa crescer, que é o papel do empresário, né? O papel do empresário é fazer a empresa dele crescer, abrir novas frentes de trabalho, novas parcerias, e às vezes ele fica ali tão envolto em resolver problemas do dia a dia dele, da execução, que ele não consegue ver como ele pode gerir. O delegar também, né? O delegar, o treinar a equipe, né? Porque a gente não aprende isso na escola, Não. né? Você se formou em Direito, aí você abriu o seu escritório de advocacia, de Direito. Ninguém te ensinou a vender. Como você vai ter cliente? Te ensinaram a advogar. Você fez uma faculdade de odontologia, aí você abriu o seu consultório. Da onde você vai tirar seus clientes? Ninguém te ensinou isso. Verdade. Então ele é um dentista, mas ao mesmo tempo é um negócio, é uma Uma coisa empresa. que eu observo também é a pessoa não saber colocar preço. É, Porque ela é boa de serviço, ela sabe fazer aquilo ali como ninguém, sim. mas na hora de pôr preço no mercado, na mercadoria, ela não consegue. É, exatamente. Por quê? Porque falta, assim, às vezes, conhecimento, assim, básico, coisa simples de gestão, né? De precificação, de entender como que é remunerado o trabalho, o que é a remuneração de uma mão de obra e o que é a remuneração da empresa. Uma confusão grande que, poxa, quase todos pequenos empresários fazem é confundir o dinheiro da empresa com o dinheiro próprio, né? Então isso vira uma bagunça e vira uma bola de neve que a pessoa não consegue administrar. Mas aí, vamos lá, vai. Como que a pessoa faz para não confundir? Ela tem que ter duas contas? Tem que ter duas contas. Mas se ela tem duas contas e quem mexe... Eu tenho duas contas, quem mexe na conta sou eu, e eu sei que ali tem dinheiro e aqui não tem, eu vou lá e pego. Tô errada. Tá errado, tá errado. Se você fosse uma gerente financeira de uma empresa, você faria isso? Não, Por que não? porque não é meu. Isso. O dinheiro que tá lá também não é seu, é da empresa. A pessoa jurídica é uma coisa, a pessoa física é outra coisa. Muita gente tem Mas é dificuldade em entender. difícil. É difícil, né? Mas depois que você aprende, te liberta, É verdade? sem dúvida nenhuma. Depois que você aprende e começa a ter disciplina para que isso aconteça, o seu negócio cresce de uma outra forma. Uma vez eu prestei uma consultoria e a pessoa faturava muito e falava, cara, eu não tenho dinheiro, eu não sobra dinheiro, essa empresa não dá lucro. Mas quando eu fui ver a empresa dele dava muito lucro. Só que ele não via que dava lucro. Que ele usava Ele antes. usava do jeito que estava lá, né? Faturamento não quer dizer dinheiro no bolso, né? O que importa para o empresário realmente é quanto sobra ali no fim do mês. Você acha que a gente deveria ter uma educação financeira? Para se tornar um empresário, você deveria ter uma educação financeira, uma educação de pessoas para você contratar, treinar, reter, uma educação de marketing, de vendas. Olha só quantas frentes eu estou falando de uma empresa, né? Então, um empresário é aquele cara que está ali rodando os pratos. Esse prato aqui está parando, aí ele vai lá e roda. Aí o outro está rodando, ele vai e tem que manter todos os pratos rodando, né?
nosso país tem vários desafios para poder a pessoa empreender, como educacional, como impostos, como preços, como regras, como tributação, etc. Mas uma vez que você aprende a lógica que está por trás de uma empresa, você diminui muito os riscos daquele negócio dar errado, né? E muita gente começa a ter um negócio por necessidade, não por aptidão, não por oportunidade, mas por precisar, e aí falta esse conhecimento. E é onde eu entro, né, no trabalho de consultoria para organizar a empresa, organizar os processos, organizar a produção, produto, marketing, vendas. É onde eu entro com a mentoria para ensinar um executivo a treinar uma equipe, a contratar uma equipe, a dar um treinamento de vendas. Então, tudo isso vai fazer essa empresa sair ali de uma situação trocando cebola. Meu pai dizia, né, isso, descascando cebola, né, para ser uma empresa sustentável, né? E hoje o grande diferencial que eu vejo ali do meu trabalho é que muitas empresas eu vou lá em loco, eu dou o treinamento para a equipe da pessoa, eu entrevisto candidatos para trabalhar, eu entro lá no trabalho, que é totalmente diferente de você simplesmente comprar um curso na internet e tem lá coisas aleatórias que não tem nada a ver com... Você não consegue nem pôr na prática, né? Exatamente. E você faz esse tipo de consultoria e mentoria no estado todo, se precisar fora do estado também? Fora, já atendi empresas no Nordeste, na Grande Vitória, Espírito Santo, algumas mentorias online também, mas não de maneira assim pulverizada, de maneira individual. Então onde a empresa tem o seu negócio, a gente atende. E olha, gente, esses erros não são cometidos apenas por grandes empresas, não. São cometidos geralmente pelas pequenas empresas. Sem dúvida, né? E pequenas empresas, médias empresas, têm uma margem de erro menor, né? Porque tem uma capacidade financeira menor, né? Então, sempre eu falo assim, né? Que investir em treinamento, investir na preparação sua como empresário, na sua equipe, jamais é jogar dinheiro fora. Outro dia eu estava prestando consultoria, eu falei, cara, vamos investir nessa equipe aqui e preparar eles, porque a sua empresa está vendendo X, ela pode passar a vender 3X. E o empresário falou assim, poxa, mas aí eu treino eles e daqui a pouco eles estão sabendo tudo e saem da minha empresa. É o medo, né? Aí eu falei, pois é. E quanto custa você ter uma pessoa na sua empresa despreparada? Quanto que você está perdendo por não ter um processo de treinamento, por não ter uma política de crescimento, uma política com essas pessoas? Quanto você está deixando de ganhar também? Né? Então, isso faz parte, né? Mas a gente como empresário tem que também entender que se a gente quiser ter uma empresa produtiva, a gente tem que investir nas pessoas, que são as pessoas que fazem as empresas darem certo, sem dúvida nenhuma. A gente tem o caso aqui, por exemplo, da Inmetame, do estado em Aracruz, que é uma empresa que investe nas pessoas. Sim. Né? Então, desde sempre, o Ettore Cavalieri, por exemplo, ele fazia o quê? Aquele melhor funcionário do ano, no final do ano, ele era presenteado com uma viagem para ele, a esposa, os filhos, para fora do país. Sim. Sabe? E era um prêmio de reconhecimento. Uhum. E, além disso, durante o ano inteiro, todos os funcionários da Inmetame eram treinados e cursos de capacitação. Então, eu acho que, assim, é um reconhecimento, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade que você dá para o seu funcionário dele crescer. Sim. E o empresário que acha que está gastando dinheiro à toa, acaba gastando dinheiro com outras coisas porque não prepara o funcionário para trabalhar dentro da empresa dele. Exatamente, né? Então, isso é um investimento constante, reconhecimento, né? Treinamento, ou seja, aquela pessoa está na empresa e ela poder ter coisas além do que simplesmente trocar algumas horas do dia dela por um salário no fim do mês, né? Aí às vezes alguém está assistindo, poxa, mas eu queria também ganhar uma viagem lá para o exterior com minha família, mas minha empresa não pode pagar. Ok, mas é só isso que é reconhecimento, né? Você tem N formas de você reconhecer a equipe, de você preparar a equipe, motivar, aprender. E é aquele negócio, todo mundo gosta de aprender,
Eu acho. né? Então, se a sua equipe está aprendendo, se aquela pessoa está ali com você aprendendo, naturalmente aquele ambiente vai ser bom, né? E os resultados vão acontecer. E um funcionário satisfeito, ele contribui para o crescimento da empresa, né? Sem dúvida. Muitas consultorias que eu faço, o empresário está sufocado. Ele é o que abre, ele é o que fecha. Se não tiver ele, nada anda. Então, isso não é ter uma empresa. Não. Né? Eu empresa. Eu empresa. Eu equipe, né? Equipe, né? Então, assim, muitas vezes aqui na minha empresa, eu falo com elas, né? Eu tenho, né? Hoje é Dia das Mulheres, sempre 90% das funções de liderança da minha empresa é mulher. E eu falo com elas assim, olha, o meu trabalho aqui muitas vezes é não atrapalhar vocês. Deixa a equipe fazer. Por quê? Porque eu já treinei, eu já confio, eu já ensinei, elas já tiveram o resultado, ou seja, o meu trabalho Só tocar. é não atrapalhar, É isso aí. entendeu? E confiar na equipe. Pois é, gente, vocês acabaram de conhecer agora o Guilherme Pereira, que ele além de gestor, de mentor, ele também é um grande empresário aqui de Linhares, mas é capixaba, e eu agradeço sua participação mais uma vez aqui no Bora Pocar, viu, Guilherme? Ok, obrigado também vocês pela oportunidade, né? E quem sabe a gente possa despertar tanto em pessoas, em empregados que querem crescer, quanto nos empresários, essa visão da necessidade de estar sempre aprendendo, se aprimorando, para que a gente possa prosperar. É isso aí, olha, esse foi mais um Bora Pocar, e o nosso entrevistado de hoje foi o Guilherme Pereira. Vai estar aqui na descrição do vídeo o Instagram dele e os links para você começar a seguir. Muito obrigada pela sua participação